Sejam bem-vindos a mais um React do canal Teclas. E esse vídeo aqui é muito bom. E assim, a minha contribuição, eu já vou, pra quem não quiser perder tempo vendo todo o React, não gosto de React, vai ser mais ou menos assim. Ele vai dizer, a tecnologia tá muito ruim. Eu vou dizer, é culpa do capitalismo. E esse vai ser o React inteiro. Mas, agora, né, falando sério, eu acho que tem uma coisa muito interessante pra gente conversar aqui, porque realmente a gente tá vivendo um momento de crise muito exacerbada do capitalismo que está chegando no campo dos jogos, no campo da tecnologia mais em geral, mas que era visto como um dos campos mais interessantes, mais modernos, mais fofinhos, mais lindinhos, e hoje nós temos a tecnologia virando esse lugar que é meio chato, esse lugar que tá muito ruim, segundo, né, o canal Adrenaline aqui, e eu achei que é legal esse React porque a gente consegue meio que ver como é que tá se expressando nos canais mais normais, né, onde as pessoas falam sobre comprar hardware e tal, como é que tá se expressando essas contradições, essas crises do capitalismo, e eu acho que vai dar um react bom, beleza? Então vamos ver aqui, canal Adrenaline, tecnologia tá muito ruim. Você lembra quando a tecnologia avançava e as coisas ficavam mais baratas? Foi há 84 anos. Pois é, parabéns, você está oficialmente ficando velho. Porque hoje, meus amigos, nós entramos oficialmente na era do retrocesso tecnológico. Historicamente, a regra de ouro da tecnologia sempre foi a eficiência e a escala. O tempo passava, o processo de fabricação amadurecia e você comprava cada vez mais gigabytes com o mesmo dinheiro. Você comprava muito mais performance, gastando menos. Mas eu vou parar ele aqui porque ele tá cometendo um erro que eu cometo o tempo inteiro e é interessante a gente falar aqui, né? Que é basicamente assim, ele chama de tecnologia exatamente que nem o Teclas, né, o canal aqui que eu estou, chama tecnologia, que é tecnologia digital, computadores, essa questão de hardware para jogos e tal. Tecnologia é muito mais que isso, né? E essa máxima que ele fala, geralmente a tecnologia sempre avança, geralmente a tecnologia sempre fica mais barata, sempre aumenta a capacidade. Isso, na realidade, não é uma máxima, né? A gente estava vivendo um momento específico onde o desenvolvimento da tecnologia digital, do hardware, do software, ele estava convergindo para essa coisa que se expressa em diferentes otimizações de métricas, que teve um tempo que quem tem a mesma idade que eu, né, uns 30 e poucos anos, vai lembrar, que era quando os processadores eles começavam a ficar mais rápido porque eles eram mais clock no processador, eles tinham mais gigahertz, e daí depois a gente viveu uma década que a gente começou a botar mais pastilhas dentro do meu processador, mais processadores ali dentro, e daí agora a gente tá na época que a gente tá valorizando a memória RAM, os núcleos dentro das GPUs, a memória de vídeo dentro das GPUs, mas essa regra de que assim, se só não mexer nada na sociedade é que a tecnologia sempre avança, isso não é necessariamente verdade. E esse vídeo todo, ele dizendo, né, a gente entrou na era do retrocesso. Na realidade, a gente tá entrando na era onde agora o que está maximizando o capital, né? O que as empresas estão fazendo para aumentar o seu lucro não está convergindo com esse avanço, que é o que ele dizia, que ele falou ali como se fosse tipo uma regra inviolável da natureza das coisas. Então isso já é muito interessante. Eu não tô dizendo, né, esse cara já começou tudo errado aqui. Eu só tô mostrando que isso aqui é uma visão bem senso comum, que, enfim, não tem por que a gente não acreditar nisso, porque isso é a visão meio que padrão da sociedade. A gente nasce, cresce, estuda, trabalha, e isso é a visão que é sempre apresentada pra gente. Mas nesse vídeo, ele vai dar o contraponto, ele vai dizer, pô, tá tudo ficando pior, e é isso que é o mais interessante do vídeo aqui. Em 2026, a lógica foi pro espaço. Agora a gente... Não foi, né? É isso que eu digo, não foi em 2026, é uma coisa muito maior. A gente paga mais caro por hardwares de anos atrás, os lançamentos chegam custando o preço de um palácio. E o que aconteceu com o mercado? Eu sou Diego Keber e nesse vídeo aqui nós vamos tentar explicar um pouco da triste situação em que nós nos metemos. O que causou ela, quando e ou se isso melhora. Vamos começar pelo absurdo mais recente, o que aconteceu com os preços dos consoles. Quem viveu gerações passadas lembra bem de como o mercado funcionava. O PlayStation 2 foi lançado ali por $299. Anos depois, a Sony lançou uma versão Slim por $149. O Xbox 360, o PlayStation 3, eles tiveram cortes massivos de preço ao longo da vida útil deles. O hardware ficava mais barato de produzir e o desconto ia lá para o consumidor. Ou as novas tecnologias viabilizavam mais performance. Vamos dar um exemplo bem interessante. A linha PlayStation 4 versus a linha PlayStation 5.
PlayStation 4 ele foi lançado por $400. 3 anos depois, sairia uma versão Slim dele. Tudo isso antes do Ozempic, todo mundo fica magrinho. Esse é um pensamento intrusivo meu. 3 anos depois, sairia uma versão Slim dele. Afinal, o avanço tecnológico já dava para fazer um videogame mais compacto, com tecnologia mais barata e com a mesma performance. E em 2016 também sairia o PlayStation 4 Pro. Pelos mesmos $400 que foi lançado o PlayStation 4 original, dava para comprar um videogame com hardware mais potente. Então, depois de um lançamento por $400, 3 anos depois, agora você podia comprar um videogame mais compacto e mais barato com a mesma performance. Ou o mesmo valor, mas agora você ia ter um videogame mais potente. O mesmo valor. Uma coisa que eu acho legal comentar aqui, isso me lembra aquele vídeo lá que a gente fez falando sobre o vídeo do Gaveta sobre a mídia física, né? Uma coisa que é muito legal, você não precisa ser comunista, né, que nem o apresentador desse canal, mas uma coisa que é muito legal de tu tentar ter uma análise da sociedade que é guiada pela maneira como a sociedade organiza a sua produção, é que esse tipo de coisa, ele começa a fazer sentido na tua cabeça e ele não vira só, assim, uma coisa tipo, as empresas, elas gostam de fazer isso. Então tem aquele negócio assim, tipo, por que que sempre tinha, e que acabou agora, né, mas por que que sempre tinha que lançar um videogame caro, aí lançava várias revisões dele que eram melhores e mais baratas às vezes e menores, e daí tu lançava uma versão nova. Quando tu vê a maneira como o mercado tem que se organizar, enfim, isso não é um segredo, como eu disse, isso não é coisa de comunista. Todo mundo que trabalha dentro dessas empresas, todo mundo que trabalha no mercado de games deveria saber esse tipo de coisa, embora, né, os reviewers especializados de jogos, as revistas, que é um negócio que não existe mais hoje, às vezes se faziam de salame, que não entendiam que as empresas funcionavam assim. Tem um pessoal que é burro mesmo, tipo Central Games, tá ligado? Tu vai ver uma análise do pessoal do Central Games, os caras simplesmente não sabem, tipo, como o mundo funciona. É tudo místico e tudo verdades reveladas pra eles. Mas, tipo, por exemplo, revistas de games antigamente, elas meio que eram quase press release principalmente as da Nintendo, né? Aquelas revistas que eram, tipo, essa revista é a Sony Magazine lá, esqueci o nome, essa daqui é a da Xbox, essa aqui é a da Nintendo, elas eram quase press release do negócio. Mas por que funcionava desse jeito os consoles, né? Porque, assim, tecnicamente as empresas estão sempre vendendo o console por menos do que aquele hardware custa ou por exatamente o que aquele hardware custa para produzir. As empresas não ganham dinheiro vendendo o hardware. Então elas fazem, né, durante alguns anos o projeto daquele hardware, gastam muita grana na frente, fazem o design, fazem a produção maciça, né, mandam tudo para fazer lá, fazem parcerias para qual é que vai ser o processador, como é que daí a gente junta esse processador dessa marca aqui com a memória da outra, e como é que a gente vai fabricar a placa-mãe, tem o design, tem os periféricos, todas as coisas. Aí eles fazem isso e daí eles gastam uma grana imensa no início e daí eles vendem ganhando nada ou às vezes até perdendo dinheiro o hardware. Tipo, né, a primeira revisão aqui do PlayStation 4. E daí eles ganham dinheiro vendendo o software, vendendo os jogos, vendendo online, né, e daí a Sony em si, ela ganha basicamente por cada venda de jogos pela licença que os publishers pagam, pelo online que eles tiram, enfim, pelos serviços que eles têm no ecossistema em volta. E daí depois que o console já lançou, que as pessoas já estão perdendo interesse nele, que as pessoas já estão assim, ok, eu já vi todos os jogos que tinha pra jogar no Play 4, já joguei o Bloodborne, já joguei o God of War, não quero mais jogar isso, vou jogar ali o Wii Sports, né, pela milésima vez com o meu avô que gosta de jogar o Wii Sports comigo. Eles dizem, não, mas agora vai lançar uma versão que é mais barata, que é menor, que é não sei o que, e daí todo mundo que não comprou o Play 4 da primeira vez tem uma chance de comprar de novo. Eles lançam no Natal, bota Black Friday, bota desconto nesses aqui que estão empacados lá e que é capital que não é realizado, e daí vende os mais antigos, porque daí esse cara aqui, por ele ser melhor, ele faz o preço desse aqui cair e de certa forma todo mundo que, eu não tenho dinheiro para comprar esse, agora esse aqui fica mais desejável. Então esse ciclo acontecia diversas vezes, tá ligado? Só que a gente tá num momento, e essa aqui é a enrolação bizarra que eu tô fazendo, a gente tá num momento que a cadeia de montagem, de produção desses negócios tá de uma maneira totalmente fodida, escaralhada, que talvez na minha vida eu nunca vi, sabe? A gente teve algumas guerras, a gente teve algumas crises. A pandemia eu acho que foi uma das grandes que a gente teve problema nas cadeias. Quando o navio também ficou preso no estreito lá, como é que era o nome do estreito que ele ficou? O navio Evergreen. Vocês vão lembrar aí qual é o estreito. Não foi no Panamá.
Ah, enfim, mas quando o navio, o cara fez, ups, fiquei empacado aqui, ficou 2 semanas, acho, preso lá também, a gente teve dificuldade de acessar componentes e tal, mas nada perto do que a gente tá vendo por causa da inteligência artificial, por causa da guerra, né, de Israel e Estados Unidos com o Irã agora. Então, enfim, essas coisas, elas têm um fundo no geral, né? E daí, por isso que faz sentido tu estudar política, geopolítica, Suez. Não era o Stranger Wars, era o Suez. E o pessoal falou ali, Central é propaganda bolsonarista disfarçada de crítica gamer. Eu ia dizer, eu tô vendo, porque eu acabei não fazendo um vídeo nada demais na época do marco civil dos games, porque, enfim, o canal Teclas era menor, eu não consegui pesquisar sobre aquilo, e daí eu tô voltando agora, eu queria estudar um pouco melhor o marco civil dos games, e daí é legal porque tu vê a opinião do pessoal sobre isso, e a opinião, sendo bom ou não esse projeto do canal Central Games, é tipo assim, esse projeto é muito bom, não sei o quê, mas o Lula pode ser que o Lula vete, porque o Lula vai dizer, eu não gosto de gamers, vou vetar esse projeto. Sabe como é que são as coisas lá em Brasília? Eu, tipo, cara, não sei como é que são as coisas lá em Brasília, porque vocês não fazem nenhum sentido. Vocês ficam assim, o Lula não gosta de gamers, sabe como é que é? E eles vão ver que não dá pra cobrar mais imposto em cima disso e vão achar que esse projeto não é bom, e daí ele vai vetar esse projeto. E eu, tipo, cara, eu não entendo como é que esses caras têm um canal gigante, assim. Mas, claro, eles meio que são reflexo, acho, do público dele. Mas, enfim, vamos continuar. Desculpa aí, Adrenaline. Vamos nessa. Eu tô falando o valor nominal, porque é sempre bom lembrar, nem todo dinheiro vale a mesma coisa. $400 de 2016 são bem menos dinheiro do que $400 de 2013, por causa do efeito da inflação. Na prática, você tá pagando um pouco mais barato um PlayStation 4 Pro em 2016 do que um PlayStation 4 em 2013, apesar de ambos custarem aí $400. Mas aí alguma coisa mudou. PlayStation 5 ele foi anunciado novamente por $400, agora considerando a versão mais básica dele, né, sem o disco. Mas para nossa comparação ser mais justa, a gente vai considerar aqui o que está em igualdade de funcionalidades, né, que é o PlayStation 5 com disco. Ele saiu por $500. Se usamos como referência a inflação ao consumidor, medido aí pelo Ministério do Trabalho da gringa, os $400 de 2013 viram $460. Então, o PlayStation 5 é levemente mais barato que o seu antecessor, se você olhar para a versão somente digital, ou levemente mais caro que ele se você olhar só para a versão em disco. 4 anos depois, rolou de novo um refresh da geração, mas performance pelo mesmo preço, né? Vai ser de novo, né? Ou pelo menos mesmo desempenho em um videogame mais barato e mais tecnológico. As respostas são respectivamente não e não. PlayStation 5 Pro chegou custando $700. E o PlayStation 5 teve um desconto ficou mais caro. 6 anos depois. Não, então isso que eu tava querendo dizer. Eu fiquei enrolando todo esse tempo pra dizer, por que tem esse movimento de lançar os modelos depois, que são menores, que são mais baratos, que são mais capazes muitas vezes, e por que isso não acontece agora? Porque as pessoas... tá em falta isso aqui, né? Tá difícil de conseguir os componentes. Eu imagino que, inclusive, as pessoas não estão comprando muito lá, eu não sei como é que tá as vendas do PlayStation 5 lá, mas ao mesmo tempo daí eu imagino que assim, parece contraintuitivo, as pessoas não estão comprando, eles teriam que abaixar o preço, mas ao mesmo tempo daí a Sony diz assim, nós não podemos ter um prejuízo tão grande, então nós temos que vender por um preço mais alto. O momento que a gente tá agora realmente não tá propício pra tu vender um videogame mais barato, tá ligado? Todos os videogames estão mais caros, todos os computadores estão mais caros. Uma coisa que eu ia dizer, uma das grandes concorrências que tem com os videogames é o PC Gamer, né? E agora o PC Gamer, ele tá muito caro, porque componente tá muito caro, tá muito difícil de acessar memória RAM, tá muito difícil de acessar GPU, então não tem por que eles botarem um preço mais baixo pra concorrer com o PC Gamer, porque as pessoas vão ver, será que eu pago o dobro disso num PC pra jogar os mesmos jogos e não ter os exclusivos? Não, então pode pagar um pouquinho mais caro, tá ligado? Depois do seu lançamento, PlayStation 5 e seu hardware, que tem um chip gráfico RDNA 2, algo que foi lançado em 2020 nos PCs, e um processador com a tecnologia de 2019, a arquitetura Zen 2, não está ficando mais barato, mesmo usando peças que já estão aí com alguns anos nas costas. E o PlayStation 5 Pro também piorou. Agora, meu Deus do céu! Desde o lançamento ali, ele já está agora na casa dos $900. Nós estamos usando o PlayStation de referência, mas isso não é algo isolado no videogame da Sony. E a Microsoft?
Bom, o Xbox Series X e o Series S também viram reajustes para cima em diversos mercados ao longo dessa geração. Na real, em uma janela tão curta, já foram tantos que a nossa tabela para mostrar eles para vocês já tem várias colunas. E até a nossa notícia escrita ali pelo Google me tira um pouquinho de onda com essa sensação de déjà vu que rola no título Microsoft aumenta o preço do Xbox. Parece que é toda terça-feira agora. E a Nintendo tem menos aumentos de preços, mas também nem tem tanto tempo assim que o Switch 2 está no mercado. Não deu. Tem os jogos mais caros de todos, né, da Nintendo. Eu até sempre falo, pessoal, eu gosto mais dos jogos da Nintendo, tá? Eu tenho, né, um carinho especial pelos jogos da Nintendo, mas pra mim a Nintendo é uma das mais criticáveis que tem. Só não é mais criticável porque todas são uma bosta. Tempo de ter mais reajustes, mas se olharmos para os $230 de lançamento do console anterior, lá de 2017, dá para ver que a empresa japonesa seguiu uma tendência parecida com o que a Sony e a Microsoft fizeram. O hardware dos consoles costuma ser um ponto onde as empresas atuam de forma mais agressiva, às vezes até trabalhando no prejuízo. Em 2021, um VP de desenvolvimento dos negócios da Xbox, o Lori Wright, disse que o Xbox não faz e nunca fez lucro. A Sony também teve períodos em que trabalhou com perdas, especialmente aí na era do PlayStation 3, mas o Na venda do hardware, né? PlayStation 5, lá por 2021, já estava trabalhando com algum lucro na versão com disco do console. Já a versão digital ainda estava com leve prejuízo. Aí você pensa, tá, outra notícia recente, né? Se sem disco dá prejuízo, por que a Sony está abandonando os discos? É que sem discos os consumidores ficam completamente dependentes da loja virtual da própria PlayStation. E aí a margem que você perde... E tá aí o vídeo do Gaveta inteiro explicado, tá ligado? O primeiro vídeo do Gaveta, tá? Ele se retratou, mas tá aí, os consumidores ficam dependentes do preço que a Sony quer comprar se tu só tem o console digital. Vendendo hardware, você não, a Sony, né? A margem que a Sony perde vendendo hardware, ela recupera a cada jogo e a cada assinatura, e a cada compra que você faz no videogame. O que parece estar mudando é que as empresas não estão mais tomando prejuízo no hardware também. Querem fazer lucro na venda do videogame, na venda dos games dentro do videogame, no serviço, elas querem fazer lucros em todas as etapas. Além da sempre pressão, claro, dos acionistas, para que as empresas deem o máximo de dinheiro que der em tudo, tem também um outro motivo. Tá bem perigoso jogar com margens nos componentes. Essa aqui não é novidade para ninguém que está acompanhando a Adrena com frequência e que viu o que aconteceu com os preços das memórias a partir de novembro do ano passado. O salto de custo dos componentes está poluindo toda a indústria, tornando tudo mais caro. Afinal, memória vai em praticamente qualquer eletrônico moderno, no videogame na sua estante, na placa de vídeo no seu PC, no óculos na sua cara. Eu não consigo ler roteiro sem óculos. Um bom exemplo é os SSDs. Eles estavam custando ali uns 38 centavos por gigabyte, como era o preço do nosso guia de recomendação de PCs de 2024. Isso aí já virou quase R$1 por gigabyte, no último guia que a gente fez alguns meses atrás. Então sim, as memórias mais caras encarecem praticamente todos os eletrônicos e tem até outras coisas que encarecem que talvez você nem perceba. Lembra quando o armazenamento em nuvem era praticamente infinito de graça e todo mundo te empurrava esse negócio? Pois é, o custo por gigabyte na nuvem parou de cair e os planos gratuitos estão cada vez mais sufocados. Então, Google One, iCloud, Backup. Mas também não é só por causa dos componentes isso, é porque eles não precisam mais armazenar teus dados para fazer, né? De não só fazer o lock-in, fazer tu ficar preso lá porque tu já botou, né? Tem 100 GB no Google, se eu parar de pagar eu não vou acessar as fotos da família que estão lá, eu não vou acessar os meus arquivos e tal. A empresa tem seus tera de arquivos lá, mas também porque agora que eles já treinaram IA, já criaram um produto baseado nos teus dados, eles não precisam mais oferecer tanta coisa gratuita para tu migrar para as plataformas deles, botar os dados lá. Outra coisa que eu ia dizer, teve um vídeo que a gente fez lá no ano passado, falando quando teve aquele aumento absurdo das memórias, foi lá por setembro, que não é só porque tem memória dentro dos componentes que eles ficam caros, porque o pessoal no artigo que eu tava lendo lá dava um exemplo que assim, no final do ano, sempre tem muita promoção e sempre tem muita compra de hardware, assim, o computador inteiro, o desktop inteiro. O pessoal fica guardando a grana e daí chega Black Friday, chega o Natal e eles assim, vou comprar placa mãe, placa de vídeo, memória, HD, vamos montar um PCzinho, né, aqui de boas. E daí as empresas, elas também conseguem trabalhar com a expectativa de que vai sair um monte e daí elas podem pedir mais, elas podem estocar mais, elas podem planejar, né, que vai ter uma venda grande e tal, e daí fazer tudo em uma maior quantidade. Só que, infelizmente, por causa do custo elevado das memórias, há uma redução da demanda de todas as coisas, ou seja, vai ficar um pouco mais caro porque eles não conseguem trabalhar com margens tão boas. Então, sim,
as placas de vídeo e depois as memórias fuderam todos os componentes, porque ficou mais difícil de comprar o computador, de montar o teu próprio hardware, de até empresas, né, que precisam montar data centers, servidores também, as menores não conseguem comprar, as maiores pedem e pagam mais caro, porque para elas vale a pena. Então teve esse efeito aí também que é interessante ver, não é só porque a memória ficou mais cara, isso causou um ciclo, né, uma onda por todo o mercado. E todo mundo está reajustando os preços para cima e cortando também o espaço disponível. Até para guardar suas fotos e seus arquivos digitais, você está pagando um imposto da ganância tecnológica. Ganância das memórias ficando mais caras, das empresas buscando margens de lucros mais altos, mas já vamos falar. Mas então, isso que é interessante, né, pessoal? Você sabe que os comunistas, a gente não trabalha com esse conceito de ganância, como se pudesse ter uma empresa que essa não é gananciosa e essa não vai fazer isso. E é muito interessante ele falar do conceito assim, porque, basicamente, se as empresas não investirem em inteligência artificial, se elas não começarem a comprar doidado para botar nos seus data centers esses componentes, elas vão ficar sem. Elas vão ficar, né, para trás. Os concorrentes delas vão estar na frente e vão tirar uma casquinha daquele mercado e elas vão falir, tá ligado? Então, essa competição que acontece, ela não é uma coisa assim, de repente a Nintendo, ela resolve que ela vai cobrar mais barato pelo console dela, que ela não vai ter nenhum jogo com microtransação, que ela não vai ter nenhuma outra prática que a gente considera abusiva como gamer e tal. Se eles fizessem isso, eles iam ficar para trás. Inclusive, teve várias gerações que a Nintendo tentava ir pelo caminho deles, mas hoje eles estão cada vez mais parecendo mais uma empresa normal. O pessoal vai dizer assim, mas é que tem as empresas que elas têm capital fechado, e as que têm investidores e tal, tem que declarar lucro, elas são piores. Mas meio que todas elas têm que agir, todas estão no mesmo mercado. É uma coisa que a gente fala muito por causa da Steam, a gente da Valve, né? A gente fala muito bem da Valve aqui no canal, a gente gosta, o Gabe é muito foda e tal, mas se a Valve tentasse ser boazinha mesmo e não ter nenhuma prática de mercado que fosse vista como reprovável, eles iam falir, tá ligado? E eu não tô falando isso como se fosse uma coisa boa, só tô tentando dizer que não é uma questão de, tipo assim, as empresas viraram gananciosas do nada. Tipo, tem uma análise muito maior com isso. Da origem de todos esses problemas aqui. Mas eu tenho um PC de alta performance, eu estou a salvo? Estou com mais desempenho na minha máquina. Então, vamos dar uma olhadinha no mercado de GPUs. Por exemplo, a série RTX 50, que sucedeu à série RTX 40. E qual foi o grande salto de performance bruta em rasterização? Na verdade, quando a gente olha diferentes gerações, a gente não tem saltos nesse aspecto. Por exemplo, a RTX 5070, ela é uma coisa de 10% mais rápida que a RTX 4070 e ela basicamente empata com uma 4070 Super. E a RTX 5090, ela abre vantagem sobre a RTX 4090. Isso foi alcançado com um salto em consumo de energia. Vai dos 450 watts da 4090 para 600 watts na RTX 5090. E também outro, mais doloroso, o salto de preço. Vai dos $1.600 para $2.000. E na realidade, até o chip em si ele teve que ser escalonado para a gente conseguir ganhar performance. A RTX 5090 precisa ser um chip bem maior para também entregar mais desempenho que uma 4090. Então a verdade é que a evolução do silício ele também está batendo um teto físico e financeiro. Para entregar as inovações, as empresas tiveram que achar um outro caminho. Elas estão usando a inteligência artificial. Hoje os grandes avanços anunciados... Não, e tem outra também que a NVIDIA, ela tá focando, né, porque eu tava falando das placas da NVIDIA aqui, em atender o mercado de IA e dos data centers. Me parece que esse negócio de que, assim, agora, para melhorar os gráficos, nós vamos criar um shader dentro da placa que vai passar uma IA generativa por cima da imagem e ela vai ficar mais bonita. Nós fizemos vídeo sobre o DLSS 5, né, aqui no canal. Isso também sinergiza muito bem, porque daí eles podem dizer, olha, até no nosso produto para o consumidor final, que não é o cara que é o público da IA, a IA está fazendo produtos melhores, e daí o homem da jaqueta de couro pode dizer, é inteligência artificial para todo lado, comprem mais ações da NVIDIA, tá ligado? Até no mercado de quem não usa inteligência artificial vai ter inteligência artificial. Então, assim, eu entendo que tem um limite físico que a gente tá chegando, né? Não dá pra botar mais coisa dentro desse circuito aqui, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa que a NVIDIA não quer atender o mercado dos gamers, porque uma maneira que eles poderiam fazer, por exemplo, era pensar arquiteturas novas que funcionam de outra maneira para inovar. Por exemplo, eu sei que tem algumas empresas que estão tentando criar placas de vídeo que elas são baseadas no que é, ao invés de ser baseada em polígono, elas são baseadas em Ray Tracing. Eu acho que é assim, eu esqueci o nome da marca, eu vi um vídeo no Gamer Nexus sobre isso. Então meio que a NVIDIA podia inovar desse jeito, ela podia fazer um paradigma completamente diferente, mas pra que eles vão fazer isso se o gamer é meio que só o cara chato que é cliente dela e que ela nem queria ter, ela queria ter só os servidores de cliente, sabe?
eles não são de ganho de poder de processamento real, digamos assim, mas são de tecnologias de upscaling, de reconstrução de raios, de geração de quadros. Nós temos resultados bem interessantes com essas tecnologias, mas elas são apenas uma alternativa para escapar dessa barreira tecnológica que está se formando. A placa não está renderizando o jogo de uma forma mais rápida, é uma IA que está conseguindo adivinhar qual é o pixel que tinha aqui nesse frame para fazer mais frames para o seu monitor. Você paga mais caro para ter esse hardware e esse processamento de inteligência artificial, enquanto que o processamento bruto em si ele está evoluindo muito pouco. E nos processadores o cenário também está sendo mais ou menos esse. Se você olhar os CPUs de desktop recentes, então, por exemplo, as diferenças da série Ryzen 9000 versus os antigos Ryzen 7000, ou até a última linha Intel Core Ultra, o ganho de PC e performance bruta é de dar um pouco de sono. O foco total virou eficiência energética e, de novo, a gente vê algumas acelerações por IA, as unidades NPU. Tudo bem gastar menos energia é sempre ótimo. A Intel estava precisando muito reduzir o problema de aquecimento, mas ninguém troca de processador ou gasta uma nota preta só para reduzir uns R$5 na sua conta de luz. A gente é entusiasta. Eu vou dizer, eu acho que ele vai falar isso, mas eu gosto disso porque eu já tô com um computadorzinho com esse processador novo da Intel aí, e daí quando eu tiver uns 20 para rodar o meu Home Lab ali, vai diminuir bastante a minha conta de luz, e isso é bom. Eu queria ler o chat aqui, o Pedro, né, que... e aí Kim também, dá uma boa noite pra Kim ali. O Pedro, que é o editor das thumbs aqui do canal, disse que ele acompanha conteúdo de hardware há muitos anos e ele ainda não consegue entender os números e as gerações e tal. Pra mim é complicado de propósito, tá, pessoal? Porque pra mim, eu também sou muito ruim de fazer isso. Eu geralmente vou nos sites que comparam os negócios e daí vou vendo as coisas e daí tem que ver os reviews e tal. Mas, tipo, eu sinto que eles fazem isso de propósito. O que me mata é quando tu tem uma placa que é, sei lá, 5060 alguma coisa, e daí tu tem a 5070 outra coisa, e a 5060, que é um número menor, ela tem uma performance melhor, porque o que vem depois muda, tá ligado? Isso me mata muito. O Marcos Oliveira disse que é a primeira vez, e aí, cara, o E-Boy cheiroso disse salve, é a primeira vez que acompanho, disse que gosta do trabalho. Muito obrigado, pessoal. Ou deixa eu ver lá, Teclas, adoro seus vídeos, aprendi muito com você e percebi da importância dos open source. Na sua opinião, como eu deveria fazer para me tornar cada vez mais independente das big techs? Então, eu acho que o primeiro passo seria tu ter o conhecimento básico, assim, cursório de tecnologia para entender onde tu é dependente dessas coisas e daí poder ter um plano para sair. Eu, no momento, eu falei do vídeo dos Home Labs, que é um início, assim, eu tô tentando trocar vários dos serviços das Big Techs por serviços abertos e que eu possa hospedar ou que talvez eventualmente uma comunidade que exista aqui possa hospedar, um país, um estado, quando eu digo assim, tipo Rio Grande do Sul, São Paulo mesmo, a gente possa ter esse tipo de coisa. Eu fico pensando numas coisas assim, mas no geral o conhecimento básico já é muito bom. Eu tô com uma pira agora que eu quero ter um serviço que baixa todos os meus dados de todas as Big Techs. Eu eventualmente vou fazer um vídeo, fazer um conteúdo sobre isso, mas é nesse sentido. Mas não adianta ser um treco só individual. Acho que a gente tem que pensar tanto no individual quanto no geral pra gente fugir desse tipo de coisa. O pessoal disse instala Linux, essa resposta é melhor, tá? Exato. As marcas diferentes, cada uma tem seus números, os hardwares, é muito difícil. Pra que você quer montar um Home Lab? Eu já tô com os meus documentos, estilo que, por exemplo, os vídeos os roteiros das lives já estão tudo aqui dentro, fotos de família, arquivos pessoais já estão tudo dentro do Home Lab, com backup e tal, servidor de mídia já está aqui. Eventualmente eu quero ir trocando todos os serviços de Big Techs que eu uso, que são, assim, digamos, privados, sabe, que tem meus dados, eu quero poder hospedar eles. Essa é a coisa mais importante. Eu uso o Firefox, a pergunta de navegador ali. Conhece isso que eu conheço, mas eu uso o NetBird, que é equivalente. Vamos aqui pro vídeo de novo. Que é performance. E a performance estagnou, enquanto que o preço de lançamentos continua lá no alto. Mas se serve de consolo, pelo menos os processadores não estão ficando mais caros. Então, essa linha do tempo aí mostra o preço dos Ryzen 5 final 6. Serve de consolo, mas não é o que vocês estão pensando. Bah, que piada suja, pessoal. Desculpa. Canal Teclas After Night aqui, After Midnight, desculpa. 600X, vê que a linha é relativamente estável, não mudou muito ao longo do tempo. Na verdade, se a gente for pensar a inflação nessa conta, dá até para dizer que eles ficaram levemente mais baratos com o passar dos anos. Agora, em compensação, nesse mesmo gráfico tá essa linha verde mostrando o custo de lançamento das NVIDIA GeForce Final 70. E diferente dos processadores, nas placas de vídeo a gente não tá com essa estabilidade toda não. As placas de vídeo têm ficado mais caras ao longo dos anos. Tá bom, mas eu prometi explicar por que a gente chegou nesse estado. A culpa de tudo isso é puramente maldade das corporações
corporações, a ganância ajuda, claro, a piorar algumas das Eu coisas. fui injusto com o canal Adrenaline, eles vão fazer, ele vai dizer que é culpa do capitalismo. Mas existem dois fatores técnicos e econômicos gigantescos que eles quebraram essa engrenagem de como a tecnologia evoluía, como a gente conhecia a evolução da tecnologia. O primeiro é o boom dos data centers e da IA. O novo petróleo da galera. Empresas como TSMC, que fabricam os chips para quase todo mundo, AMD, Apple, Nvidia, Sony, a galera toda aí, estão com as fábricas entupidas de pedidos. Só que o foco mudou. Que gigantes como Microsoft, Google, Meta, OpenAI, elas estão dispostas a pagar dezenas de milhares de dólares por um único chip de IA para os seus data centers. No fim do dia, produzir um chip aí para o seu Play 5 ou para sua placa de vídeo não dá tanto lucro assim. Então nós fomos jogados ali para o fim da fila na hora da prioridade de você fazer esses chips. E com a demanda lá em cima e com o suprimento lá embaixo, não falta quem veja essa oportunidade para se aproveitar. E mais uma vez as empresas de fabricação de memórias, como Samsung, SK Hynix e a Micron, estão sendo investigadas por fazer conluio para combinar preços. Você sabe que o Nós fizemos vídeo ano passado dizendo, elas já fizeram conluio para combinar preços antes. Agora o pessoal tá dizendo, uau, elas estão fazendo conluio para combinar preços de novo. Que surpresa, né? E outra coisa que assim, ó, pessoal, vocês têm que entender, se as empresas não fizerem isso, elas estão sendo burras. Esse é o grande problema. Por que uma empresa venderia para ti, que tem menos dinheiro e menos demanda pelo negócio, que é um produto que elas não estão fazendo, ao invés de vender para os data centers, entendeu? A Nvidia deve pensar assim, para cada GPU que eu produzo para o consumidor, eu estou deixando de produzir uma GPU para o data center que está pagando 3, 4 vezes mais e está com dinheiro, né, especulativo, dinheiro de empréstimo e, claro, a alavancagem, né, dívida, todas essas coisas, vai dar problema depois com a economia, vai fuder o consumidor lá, no futuro isso não é sustentável, foda-se, mas no futuro a gente lida com esse problema. Inclusive a economia da Coreia, nesse momento que a gente está falando, o pessoal acha que a gente pode estar vendo o estouro da bolha de IA. Isso vai ficar mais claro nos próximos dias, tá? Mas a economia da Coreia estava absurdamente explodindo porque a Samsung e a SK Hynix, que são duas das produtoras de memória no mundo aí, que estão se beneficiando muito disso, estão absurdamente valorizadas, estão vendendo demais, né? Os preços desses componentes estão super caros. Aí agora, porque tá dando uma segurada nas expectativas lá nos Estados Unidos, o mercado de ações dos caras tá todo fudido agora. Eu vou tentar ver o que vai acontecer nos próximos dias pra gente dizer assim, cravar mesmo, tipo, não tá estourando a bolha ou tá acontecendo uma quebradeira lá. Mas, enfim, é isso que acontece, um crescimento totalmente desordenado e irracional que ele só serve para atender a demanda de gerar mais capital, não para desenvolver melhor a tecnologia, avançar a tecnologia, o bem das pessoas, tá ligado? Não é para isso que serve. E nesses momentos de crise fica mais claro, porque em momentos mais calmos, onde a indústria tá se movendo mais devagar, assim, a gente fica, não, pô, que legal, olha toda essa inovação, olha todas essas coisas novas que estão gerando, que é o início que ele falou ali, foi um momento que a gente viveu por um tempinho, né, no Brasil, quando a gente teve uma breve janela, né, pessoal, onde era barato comprar eletrônicos, ou ficou mais barato, e antes de acontecer a pandemia, que eu acho que a pandemia foi meio que o último respiro ali, onde estava barato comprar hardware, então, enfim, isso aí é culpa do capitalismo, vamos ver se ele vai dizer a palavra capitalismo. O negócio é recorrente quando ele tem um artigo no Wikipedia, nós temos aí o The Run Price Fixing Scandal, mas nem isso bastou, né? Ele já está sendo separado por capítulos, porque já tem algumas ocasiões que isso acontece. Muito bom, tu vai na Wikipedia e diz assim, escândalo mundial de conluio para, né, aumentar o preço das memórias RAM. Ele, qual tu quer dizer? O desse ano ou o atual que a gente está vivendo? Aconteceu. E também já tem um capítulo para 2026 ali, ó. A gente já tem mais um evento desses. O rolê é meio que uma Olimpíada já. De tempos em tempos, a gente tem esse problema de novo. E aí tem um segundo fator que tem sido importante. De tempos em tempos temos crises globais, né, do sistema de produção. Será que é verdade isso? Importante, que é o fim da lei de Moore e limites físicos de criar microchips. Criar um processador ficou absurdamente difícil e caro. No passado, diminuir a litografia, tipo de 14 para 10 nanômetros, depois para 7, era um processo natural e que aumentava a densidade de transistores e barateava aí o custo do chip. Quer dizer, dos 14 para menos, para Intel é meio traumatizante mencionar esse período. Resumindo, quando a gente vinha de litografias maiores, 40, 30, 20 nanômetros, essas reduções eram mais fáceis. Hoje, para você romper as barreiras aí dos 3 nanômetros, 2 nanômetros, esse cenário mudou bruscamente. As novas máquinas de litografia necessárias para fazer isso, elas custam centenas de milhões de dólares cada uma. E a gente nem está falando do custo para desenvolver essas novas litografias, que já está indo para bilhões. Além disso, os transistores estão
tão colados uns nos outros que conter o calor e o vazamento de energia, né, que acontece entre eles, virou um pesadelo de engenharia. Tá ficando difícil. Cada novo nanômetro reduzido custa uma fortuna exponencialmente maior do que a litografia anterior. E é claro que no fim do dia a conta vai pro bolso de quem vai comprar esses dispositivos. Então, também contextualizar rapidinho isso que eu disse do início lá. Eu lembro bastante dessa época que era quando basicamente deixar os processadores mais rápidos, deixar, né, os computadores mais eficientes, era assim, ok, nós precisamos reduzir o tamanho do circuito e colocar, né, mais no mesmo espaço, fazer o clock dele, ou seja, o circuito rodar numa frequência mais rápida. Enquanto isso estava funcionando, enquanto a gente não bateu no limite físico, enquanto não ficou proibitivo demais fazer projetos assim, era uma maneira que não precisava nem pensar muito, assim, tu só tipo, ok, o circuito vai ficar mais eficiente se a gente reduzir a quantidade, o tamanho dele, e isso vai permitir ter clocks mais altos também, e ele vai rodar mais rápido. Quando isso começou a parar de funcionar, ok, nós precisamos ser mais espertos, nós precisamos mudar o paradigma das instruções, nós precisamos criar daí subinstruções num nível menor do que a linguagem de montagem da máquina para fazer isso. Nós temos que fazer multiprocessamento, nós temos que talvez mudar a maneira como a gente faz os cálculos, ter um paradigma de programação diferente, que é o que eu falei que talvez a gente poderia fazer nas GPUs para ficar mais rápido, sabe? Só que daí ficou difícil, porque daí tu precisa de um investimento absurdo antes, mudar os paradigmas, ter máquinas totalmente diferentes, um investimento inicial muito maior do que já era mais fácil, inclusive, de outras empresas entrarem para competir e tal nisso. Então esse é o que é o grande problema que tem acontecido também junto com todas as outras crises. A próxima geração de produtos já não chega resolvida, com aqueles saltos de performance e custos caindo, que é o que motivava reduções para novas versões do PlayStation, novas versões do Xbox, novas gerações de placa de vídeo, de processadores. Antes era tudo muito mais fácil. Os novos processos de litografia já vinham com densidade maior de transistores, redução de consumo de energia, e os custos em uma janela não muito longa se pagavam. Agora você desenvolve... Aí eu pausei de novo, mas uma outra coisa que eu lembro que um professor meu de faculdade falou e explodiu a minha mente quando ele falou isso, e é verdade, assim, tu pega o PlayStation 4 lá, a versão inicial, né? Como o pessoal sabia que, ok, dá para reduzir esse circuito, ele foi feito de uma maneira menos otimizada do que a gente poderia fazer, porque eles botam no software lá para otimizar o circuito, fazer as trilhas menores, fazer a disposição dele de um jeito melhor, né? E fica rodando aquele software para otimizar aquilo ali. Aí ele diz assim, ok, essa versão que a gente conseguiu é desse tamanho, tem tanto gasto de energia, tem esse clock aqui. A gente sabe que se a gente deixar rodando mais um ano as simulações para achar caminhos melhores, fazer um circuito melhor, ele vai fazer um circuito melhor, só que a gente precisa lançar esse agora, a gente precisa recuperar o investimento que a gente já botou, né, a gente precisa vender, a gente precisa fazer o negócio rodar, então eles sabem assim, ok, esse processador pode ser mais eficiente, esse circuito pode ser mais eficiente, mas daqui a um ano, rodando esse processo, ele vai ser, a gente vende a versão piorada agora, né, porque a gente não pode esperar daqui a um ano, se a gente não lançar um PlayStation, a gente faliu, e daí a versão mais nova, ela já estava pronta, assim, eles sabiam que eles iam ter uma versão mais nova se eles só continuassem fazendo o mesmo projeto. Quando tu começa a esbarrar na lei de Moore, né, que era esse negócio que dizia assim, o circuito sempre, não é uma lei, tá, ela é uma observação do que acontecia basicamente, que é reduzindo os circuitos, eles sempre vão ficar mais eficientes. Quando a gente começa a esbarrar na barreira física, já não é mais tão fácil tu fazer circuitos mais baratos e melhores e mais otimizados, que tu sabe que tu vai vender no Natal do ano depois do lançamento do console, sabe? Então tem esse probleminha aí também. Uma nova microarquitetura, o custo é astronômico e aí você precisa repassar isso para o consumidor e não temos esse ciclo acontecendo de forma tão rápida. Bom, e aí? Diante de tudo isso aí, fica a pergunta. Nós estamos condenados a pagar cada vez mais por menos evolução ou esse cenário pode mudar? Felizmente o mercado é cíclico e existem fatores principais que podem estourar essa bolha e trazer os preços de volta para uma realidade um pouquinho melhor. Uma primeira é uma estabilização ou estourar de vez aí a demanda da IA. O investimento atual em data centers está astronômico, as empresas estão achando que vai sair rios de dinheiro disso, então estão jogando outros rios de dinheiro para estar lá nessa hora que esse lucro todo vier. Mas as Big Techs, elas precisam começar a lucrar alto para justificar esse gasto alto que elas estão tendo. Então, se o retorno financeiro da IA não vier no nível esperado, e sabe que quando a coisa fica meio frenética como está sendo agora, é bem difícil que as expectativas sejam cumpridas. E não vai, eu vou repetir de novo, tá, pessoal? Não tem como vir o lucro que eles estão esperando, porque assim, o ChatGPT, ele vai começar a cobrar mais caro a inscrição agora. Aí o Google diz, eu cobro o que o ChatGPT está cobrando menos 1 centavo.
Aí a empresa que está comprando a API de ChatGPT lá para fazer um processo interno, por ano vai economizar $1 milhão por usar o do Google que está 1 centavo mais barato. Aí a Anthropic vai dizer, eu vou cobrar 2 centavos mais barato que o ChatGPT para vocês usarem. Aí todo mundo vai usar eles. E isso gera um ciclo que está descrito lá, né, no que o Marx falou do capitalismo, mas eu imagino que os teóricos do capitalismo pré-Marx também sabiam disso, que a competição dos preços nesse mercado, que é um mercado que não tem um grande segredo de negócios que nem a OpenAI, a Anthropic, o Google gostariam de pensar, que vocês pensassem, tá ligado? Se sabe como eles fazem esses modelos e os segredos de fazer coisas assim. A China tem mostrado isso, né, estando sempre alguns meses atrasada, mas chegando no mesmo ponto que as empresas dos Estados Unidos estão lá. Ou seja, se o mercado é assim, ele leva uma corrida até estabilizar os preços no basicamente o mínimo que uma empresa consegue fazer e tirar uma pequena margem. Ou seja, como é que eles vão ganhar bilhão, trilhão que eles estão precisando? Eles não vão conseguir, sabe? Eles estão tendo prejuízo agora. Já me mandaram algumas vezes, tá? A OpenAI botou uma página oficial lá dizendo como é que vai funcionar a propaganda dentro do ChatGPT. Tu acha que se o ChatGPT começar a dizer assim, você está certo, realmente este texto que eu disse ele está errado, mas antes de eu te dar a resposta certa, considere comprar um delicioso hambúrguer do McDonald's. Tu acha que as pessoas não vão ir usar o DeepSeek, tá ligado? O pessoal perde o medo da China rapidinho se começar a ter propaganda de McDonald's, ChatGPT. Então, enfim, assim, não tem como as empresas tirarem $1 bilhão. É economicamente impossível, tá? Então, a única esperança que essas empresas têm é se agarrar no governo dos Estados Unidos para que elas não vão falir, se juntar em uma mega empresa, ser nacionalizadas, ganhar dinheiro vendendo produtos de guerra, repressão. Basicamente é isso que está parecendo que está acontecendo, tá? Por que a Palantir é uma das empresas de IA hoje mais valorizadas? É por causa disso, basicamente, contratos de governo, dinheiro infinito do governo. Lembrando que a NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, do tanto que a galera tá jogando grana acreditando nesse negócio. Então, eventualmente, essa febre de compras por hardware para IA pode dar uma esfriada quando essa bolha dá uma 2030. Quando a demanda por chips de data centers cair, as grandes fundições, como a TSMC, eventualmente vão ficar ali com umas maquininhas sobrando ali, ociosa, paradinha. E aí, o que vai acontecer quando sobra espaço na fábrica? Enfim, o preço do silício cai e as empresas voltam a implorar pela nossa atenção no mercado do consumidor tradicional. Existe também uma outra possibilidade, que é uma guerra das fundições. Então, atualmente, a TSMC nada de braçada, mas isso aos poucos está mudando. Então, nós temos a Intel correndo atrás do prejuízo para se consolidar como uma fundição global competitiva. Tem terceiros também, como a Samsung, reestruturando suas tecnologias, com novas fábricas gigantescas que estão sendo construídas nos Estados Unidos e na Europa. Mais concorrência na fabricação significa que a AMD, NVIDIA, Sony, essas empresas vão ter mais opções de onde fazer os seus produtos e vão conseguir preços mais competitivos. E, eventualmente, a gente reza para que alguma coisa disso caia uma redução de preço para a gente também. E tem um terceiro fator, que é a rejeição do consumidor. O seu bolso tem limites. O PlayStation 5 Pro, as GPUs topo de linha, elas servem como um teste de estresse para ver até onde o consumidor está aceitando pagar. Nós vamos ver talvez no PlayStation 6 ser um novo teste de estresse da carteira da galera. Se o estoque encalhar, as pessoas não comprarem, as vendas despencarem, o mercado é forçado a se reajustar a essa realidade. As fabricantes vão ter que reduzir suas margens de lucro agressivas e focar numa inovação real de arquitetura, em vez de só ficar repassando os custos de produção inflados. Mas... só que assim, tem uma outra possibilidade que é não ter mais console no modelo que tinha. Talvez seja bom, tá ligado? Vamos superar essa coisa de console, assim. Que nem eu disse, às vezes a gente fica muito, coisas sempre funcionaram assim. Sempre teve console, sempre tinha que comprar desse jeito. Mas vai ser triste, porque, por exemplo, a Micron, ela tinha a marca de memória pro consumidor final, que era Crucial, né? E eles pararam de vender isso, porque eles, não vale a pena a gente manter essa marca pro consumidor final, porque a gente tá vendendo tudo pra data center, os chips mais básicos de memória que eles fazem, tá ligado? Então existe essa possibilidade, existe a possibilidade de não ter mais videogame no modelo que tinha, ou ser muito mais caro ainda, e vai ser um negócio totalmente gourmetizado, assim, aquela pessoa tem videogame, nossa, ela é muito rica, ela consegue acessar um console. Já era um negócio que no Brasil, quando era criança, era assim, tá ligado? Tipo, caralho, aquela pessoa tem um videogame? Era uma coisa meio assim. E teve uma pergunta boa. Primeiro que eu queria dizer que eu adorei o comentário da Kim, né? Que é tipo o comentário da Princípia no chat GPT. tu digita o teu prompt e daí o chat GPT assim, Princípia. E daí você está absolutamente certa. Ele começa assim. Teve uma coisa muito boa que deixa eu achar a tua mensagem aqui, que o Blue Coder falou, que é tipo assim,
Mas qual é o ponto atualmente? Eu acho que tu tá dizendo da guerra de hardware e de comprar hardware novo todo ano, porque esses canais de hardware, é por isso que eu não assisto muito, porque eles são uns canais que e isso não é uma crítica pra eles, porque a pira deles é o tipo de conteúdo que eles fazem, né? Mas é um canal que o público é a pessoa que, tipo assim, eu preciso comprar sempre hardware, eu preciso comprar novo hardware. E é uma coisa que, tipo, pra mim não orna, tá ligado? Eu quero. Eu gosto de comprar uma coisa nova, eu gosto de ter as coisas novinhas, mas eu quero usar as que eu tenho até o fim, tá ligado? Não preciso mais de coisas novas. O laptop que eu tenho aqui é um laptop que ele é super bom, que é um i7, que eu já tenho há muito tempo, e com Linux e tal, o bichinho tá voando. Se ele não estragar, eu não vou trocar ele. Mas isso que é muito foda, tá? É exatamente por isso que eu acho que o consumidor ele vai perder cada vez mais vezes, porque antes a estratégia do mercado era o quê? Causar o desejo de tu comprar uma coisa nova todo ano, trocar o iPhone, trocar o laptop, comprar um computador melhor, e daí ficar fazendo essas melhoras que eram fáceis de fazer e que eram pequenininhas, né? Ah, esse aqui tem mais memória, esse aqui tem mais processamento e tal. Beleza. Só que agora não faz sentido mais isso. Não faz sentido talvez ter consoles novos, não faz sentido tu dar mais processamento para as pessoas. O que faz sentido? Vender para data center e transformar tudo em software as a service, e inclusive transformar o processamento num serviço que tu pode comprar. É o que o Sam Altman tem falado, é o que o Jensen Huang tá falando, o pessoal da Microsoft já falou isso. Tu não precisa ter o videogame em casa. Tu vai acessar o nosso serviço, que tu vai pagar mensalmente, e tu terá todos os videogames que tu precisa ali dentro. Tu não precisa ter o teu home lab em casa rodando teus programas, tu não precisa ter nada pesado, nenhum processamento rodando na tua casa. Tu só paga um mensal e vai chegar os bytes já prontinhos, mastigadinhos pra ti. Isso faz muito mais sentido com o momento da indústria que tá hoje. Isso não é, tipo, sabe, conspiração, alguma coisa assim. É literalmente o que parece que tá acontecendo. E isso é meio que um dos cenários que eu acho que ele não falou aí, mas que faz total sentido, tá? Porque até essa coisa de achar que vai estourar a bolha, de que vai ter um arrefecimento da bolha e daí vai diminuir os preços. Esses contratos eles já estão comprados, essas dívidas já estão contraídas para pelo menos, eu falei quando eu fiz o primeiro vídeo, 2028, tá ligado? Lá em 2025 o pessoal tava falando até 2028, agora o pessoal tá falando até 2030, tá ligado? Então, esse é meio que o nosso futuro, tá ligado? Por isso que eu tenho o meu lado Goblin de hardware, que é tipo assim, olha só, esse aqui é o meu celular antigo que tava estragando, a tela dele começou a cair, tá ligado? Então eu precisei de um novo. Mas esse cara aqui já vai virar um servidorzinho. Eu já tô instalando um Android roteado aqui, né? E vou rodar as coisas tudo, e isso aqui eu vou usar pra alguma coisa. Eu não vou jogar nenhum hardware fora, tá ligado? Esse aqui vai ser o meu lado 1155 do ET, assim. E, então é isso que eu acho. Vamos continuar aqui, finalizar. Estamos quase acabando. Claro que esse último... Bom, se a gente não comprar as coisas nesse exato momento não faz nenhum sentido, se isso não se resolver em relação aos fatores anteriores. É porque as empresas não vão nem sentir falta da gente comprando as coisas se vai lá uma Big Tech e compra todos os estoques de transistores fabricados para fazer um data center. Enquanto não arrefecer esse problema das IaaS e das data centers, a gente não comprar as coisas também não vai ajudar muito, não. Então o resumo da ópera é que a era da democratização da tecnologia entrou numa pausa, mas o mercado não aguenta esse patamar de preços para sempre. Enquanto a poeira das IaaS não baixa, a melhor arma do consumidor, da gente, é paciência. Se você não tem urgência em dar um upgrade no seu PC, talvez um pouco de calma é uma boa. Se você precisa fazer um upgrade, não seria otimista de que as coisas vão melhorar tão logo. Se você está precisando de uma máquina agora para trabalhar, talvez seja o jeito é encarar. A gente tem nossos guias lutando dentro da realidade atual do mercado, tentando buscar economias, como por exemplo dar preferência ao DDR4 ao invés do DDR5, e o jeito é aí com o que tem agora. Vai demorar um pouco para a realidade atual se reverter. A gente já está vendo estimativas que antes eram para 2028, já adiaram 2028 para 2029 e assim vai indo. Inclusive a gente tem uma notícia recente aí de alguns contratos de memória sendo fechados e os valores não estão bons a longo prazo. Se você precisa de um computador agora, não adianta você esperar um ano. Compra ele de uma vez para você poder trabalhar. Mas e você? Galera, caixa dos comentários. Estou curioso para ver qual é a estratégia que vocês estão seguindo. Vocês acham que essa bolha de preços vai estourar logo? Então estão segurando a compra de vocês ou o jeito é ir lá e comprar as coisas? Vamos largar uma enquete. Valeu, Obrigado, tá, Diego, pelo conteúdo. E a minha estratégia é nenhum hardware mais vai fora nessa casa. Eu vou virar um depósito cyberpunk de todos os hardwares do mundo e a gente vai ter que otimizar mais o nosso software, fazer mais com menos. Eu não sei, tá, pessoal? É que tem muito uma discussão aqui
que existe um balanço entre a gente ficar sem acesso ao hardware, sem acesso a esses produtos de consumo, e a economia dos Estados Unidos, que vende essas coisas, a economia da China, que também vende essas coisas pra gente, se sustentar. Então, esses produtos nunca vão sumir, mas o que eu acho que tá acontecendo é a dificuldade do acesso. Eu odeio a palavra que ele usou, democratização lá, porque nunca é uma democratização de verdade, né? O que, para ser democratizado o hardware precisaria de muito mais coisas, mas nunca vai sumir esses negócios. O que vai sumir, eu acho, é o potencial de fazer as coisas mais estado da arte impressionantes que a gente tinha, e não que a gente nunca teve isso, tá ligado? Mas enfim, por isso que eu gosto muito, a gente fez um react já a um pedacinho do vídeo do ET, né, que fala do Linucão lá, o ET 1155 do ET, e, e eu gosto muito da vibe dele, que é tipo assim, não, qualquer hardware estará rodando, não tem hardware parado, é meio que isso que eu tô, e obviamente, né, no limite, uma revolução comunista no Brasil para que a gente chegue a um modo de produção que faz o que a gente precisa, tá? E não faz apenas as coisas que estão entregando mais capital para os investidores. Vai fazer farm de Bitcoin? Não vou fazer farm de Bitcoin. Prefiro fazer um arcade comunitário onde todo mundo joga junto. Inclusive eu vi um vídeo muito bom, pessoal, só que é muito grande para trazer para React, mas é o Magrão fazendo uma rede infravermelho com Arduino. Apareceu esse vídeo no YouTube para vocês. Nós já voltamos, falou.